Olá! Nesta aula vamos tratar do tema padrões de projetos, fazer uma visão geral sobre os design patterns, que é uma forma que os padrões de projetos são chamados em inglês. E nosso objetivo aqui na disciplina é aprender especificamente o padrão DAO, que é o Data Access Object, que é o padrão que nós vamos utilizar para fazer acesso à base de dados. Bom, por que seguir padrões? Por que é importante utilizar padrões de projetos? Aqui nessa figura, vocês podem ver, por exemplo, alguns favos de mel que as abelhas constroem dentro da caixa. As abelhas constroem os alvéolos sempre no formato hexagonal. Por quê? Ele usa menos cera e porque aproveita o máximo de espaço que tem dentro da colmeia. Porque esse formato aqui permite ter mais e também porque a posição dele nas paredes dos alvéolos são erguidas com elevação de 4 a 9 graus, para que o mel não venha escorrer também e as larvas, que são os filhotinhos das abelhas, não caiam. Então, todas as abelhas seguem esse padrão. Todo favo de mel que você medir, ele vai ter esse tamanho. Todos eles também vão ser construídos na mesma posição. Por quê? Porque é uma reutilização de uma experiência adquirida. E as abelhas fazem assim há muito tempo e está funcionando até hoje. Então elas continuam seguindo esse padrão. Na engenharia civil também, existem vários padrões. E na arquitetura também. Por exemplo, quando vai construir um edifício, se ele tem determinada altura, por exemplo, um edifício arranha-céu, vai ter que usar aço nele, em boa parte do edifício. Por exemplo, se vai ser um edifício espelhado. Aqui um exemplo do edifício espelhado. É melhor que ele esteja um ângulo mais voltado para cima. Por quê? Porque não vai ficar refletindo a luz do sol no chão. Dependendo do tamanho do edifício, imagine se ele tem uma posição que reflete todo o sol ali onde as pessoas passam. Esse local vai esquentar bastante. Então, os edifícios sempre seguem um padrão de engenharia civil e um padrão de arquitetura também. Nessa imagem, nós podemos ver que os padrões de projetos são utilizados há muito tempo. E o que é um padrão de projeto? É uma solução para um problema recorrente em determinado contexto. Qual seria, o que é, por exemplo, um contexto? É uma certa área de aplicação em determinado cenário. Pode ser definido também como é o ambiente. Porque o mesmo problema pode ter diferentes soluções para diferentes contextos. Se está num contexto diferente, pode ter uma outra solução. Por exemplo, vindo para a área de TI, o contexto de segurança em um caixa eletrônico, em uma aplicação web ou um aplicativo que vai ser acessado pelo celular para a conta bancária. São um contexto diferente, mas o cenário é parecido. O problema que tem que resolver é parecido. O que então é o problema? É o que fazer e como quero fazer. E a solução, como faço para fazer isso? Que é a solução que vai ser definida para resolver o problema de determinado contexto. E os padrões, por exemplo, na área de TI, é uma série de experiências que já foram comprovadas, conforme eu falei em algumas aulas já. Na área de desenvolvimento de software, por exemplo, nós temos vários tipos de padrões. Temos os padrões, por exemplo, que é do Gang of Four, que é do Golf. Temos os padrões GRASP. Temos os padrões também das especificações J2EE Partners, que agora é só JEE, saiu esse 2 aqui. Mas eu deixei assim porque a maioria das referências ainda estão assim. As referências que eu digo, os livros sobre os padrões de projetos.
Por exemplo, nos padrões Gang of Four, nós temos todos esses padrões aqui. Temos padrões, eles são classificados por comportamentais, criacionais, por exemplo, uma factor é um padrão que para construir uma instância de uma classe. Padrões estruturais, por exemplo, um padrão aqui adapter, que é um padrão de conexão. Podemos ter uma bride, temos facade, podemos ter o proxy. Vamos ver outro que é bem utilizado aqui, mediator. Strategy também. Aqui o singleton. Esse singleton aqui é um padrão que é utilizado praticamente em todas as aplicações web. Por quê? O que ele faz? Ele ajuda a garantir a escalabilidade da aplicação. Porque imagina, como eu falei para vocês, toda vez que eu vou utilizar uma classe, eu tenho que instanciar ela. Imagina que o teu sistema tenha 10 mil usuários instanciando a classe produtos. Será que a instância da classe produto não sobrecarregaria a sua aplicação, sem contar todas as classes que podem ser dependências dela, que ela pode ser dependente, que tem que ser instanciada para uma venda, por exemplo. Imagina, quanta memória tem que ter no servidor para executar tudo isso, teria que ter. Então o padrão singleton, ele reutiliza a mesma instância. Então ele já resolve uma solução, resolve um problema específico, é a solução para um problema específico e que nesse caso é um problema bem recorrente. Temos aqui também os padrões GRASP, que temos, por exemplo, controller, que nós já estamos utilizando no nosso projeto, o controller. Temos aqui os padrões de baixo acoplamento também, alta coesão, que é o que eu já falei para vocês. Polimorfismo e entre outros. Temos também os padrões J2EE, Partners, que tem os padrões para camada de apresentação, camada de negócio, camada de integração. Eu vou escrever aqui para vocês, em português, que daí quando vocês forem assistir as aulas, fica melhor para memorizar isso. Deixa eu apagar isso aqui que eu fiz. Vamos escrever assim, camada de negócio. Camada de apresentação. Veja que, por exemplo, apresentação. Veja que, por exemplo, seguindo esses padrões aqui, você já vai ter uma arquitetura da sua aplicação bem organizada por camadas. Vamos colocar aqui camada também. A tier da integração. E aqui está o padrão, que é o objetivo da nossa ementa, que é o Data Access Object. Aqui. Deixa eu voltar isso aqui. Aí. Que esse aqui, o DAO. Tá, eu falei dos padrões da JEE, que agora é assim a especificação. JEE. Isso aqui significa Java Enterprise Edition. Que seria o quê? Uma edição corporativa, ou seja, é um conjunto de especificações para
resolver vários problemas em vários contextos. Aqui, por exemplo, as aplicações web de hoje em dia já possuem regras de negócio bastante complicadas. Codificar essas muitas regras já representam o quê? Um grande trabalho. Além dessas regras, que são conhecidas como requisitos funcionais, tudo aquilo que é demandado pelo cliente de uma aplicação, existem os outros requisitos que precisam ser atingidos por meio da infraestrutura, como persistência em banco de dados, transação, acesso remoto, web services, gerenciamento de threads, gerenciamento de conexões HTTP, cache de objetos, gerenciamento de sessão na web. Por exemplo, quando o usuário faz login, você tem que gerenciar aquela sessão dele para validar que ele fez o login. Você pode remover a sessão depois de um tempo também. Tem que fazer o balanceamento de carga, entre outros. Que esses daí são os requisitos não funcionais. Tudo isso que é uma coisa que o próprio analista de sistema, o arquiteto, a pessoa que é técnica tem que saber, é requisito não funcional. E ela tem que garantir isso. Por exemplo, o arquiteto do projeto não pode dizer, eu só vou fazer isso aqui, essa parte de segurança aqui, ou de balanceamento de carga, se o cliente pedir, porque o cliente não conhece isso. Então, o que o cliente demanda, o que ele sabe que ele quer, é os requisitos não funcionais. E até os requisitos não funcionais, o profissional de TI, o analista lá de negócio, o analista de sistema, vai ajudar a aumentar a visão dele sobre esses requisitos também. Porque ele não trabalha com software, então ele não sabe qual é a melhor solução para aquele problema dele. É claro, eu digo a maioria não trabalha, alguns podem trabalhar e estão terceirizando essa tarefa. Então, o que é a especificação Java Enterprise Edition? Consiste em uma série de especificações bem detalhadas, dando uma receita de como deve ser implementado um software. E essa especificação é bem voltada para Java, porque ela já tem esse conjunto aqui de componentes. Algumas especificações do Java EE, as APIs, que são as principais entre as disponibilizadas pelo Java Enterprise Edition, são essas que eu listei aqui embaixo. A API é um conjunto de recursos que serve para facilitar o seu trabalho, porque você só chama ela e utiliza. E igual nós fizemos lá com arroba para chamar alguns recursos lá do Spring MVC, lá pelo Spring Boot, que nós incluímos, por exemplo, o TimeLeaf, o JPA, que apesar que nós não estamos utilizando agora ainda, mas vamos utilizar futuramente. Entre outros, Java Message Service para envio de mensagem, JTA para controle de transações, JAS para a parte de segurança. Obrigado e até a próxima aula.